Começando o vídeo aqui, meu Deus, esse negócio começou a ficar meio Como, por exemplo, o próprio Sukuna e até o Eruso, né? O Sukuna, ele não fica com a cara dele que ele tinha. Eu tenho que desconectar e conectar. Mas basicamente é os personagens com cabelo pra cima. Mas de qualquer forma, eu só tô brincando, tá? É uma teoria bizarra aí que apareceu e eu queria comentar aqui com vocês. Porque se ele tivesse que ter um topete maneiro, eu seria uma pessoa que seria perfeita pra isso. Comigo, mano, e se o Ryu tiver reencarnado no corpo desse carinha aqui que apareceu na primeira temporada? Mas calma, antes de você falar, mano, quem é esse cara? Ele é um dos figurantes que apareceu lá na primeira temporada quando a turminha do barulho precisava resolver uns problemas. Aí eles conheceram esse mano aí. Mas vocês sabem que o nosso garotão Ryu tem aquele topete maneiraço, né? E até agora só esse carinha apareceu com um topete maneirão desse jeito aí. E antes de você pensar que eu tô falando abobrinha, olha, tem muitas ocasiões de reencarnações que, tipo, não ficaram com a mesma aparência que tiveram antigamente. Como, por exemplo, o próprio Sukuna e até o Eruso, né? O Sukuna, ele não fica com a cara dele que ele tinha na Era Heian, ele só fica com as marquinhas, mas basicamente é os personagens com o cabelo pra cima. Mas de qualquer forma, eu só tô brincando, tá? É uma teoria bizarra aí que apareceu e eu queria comentar aqui com vocês. Porque se ele tivesse que ter um topete maneiro, eu seria uma pessoa que seria perfeita pra isso. Comigo, mano, e se o Ryu tiver reencarnado no corpo desse carinha aqui que apareceu na primeira temporada? Mas calma, antes de você falar, mano, quem é esse cara? Ele é um dos figurantes que apareceu lá na primeira temporada quando a turminha do barulho precisava resolver uns problemas. Aí eles conheceram esse mano aí. Mas vocês sabem que o nosso garotão Ryu tem aquele topete maneiraço, né? E até agora só esse carinha apareceu com um topete maneirão desse jeito aí. E antes de você pensar que eu tô falando abobrinha, olha, tem muitas ocasiões de reencarnações que, tipo, não ficaram com a mesma aparência que tiveram antigamente. Ou, por exemplo, o próprio Sukuna e até o Eruso, né? O Sukuna, ele não fica com a cara dele que ele tinha na Era Heian, ele só fica com as marquinhas, mas basicamente é os personagens com o cabelo pra cima. Mas de qualquer forma, eu só tô brincando, tá? É uma teoria bizarra aí que apareceu e eu queria comentar aqui com vocês. Porque se ele tivesse que ter um topete maneiro, eu seria uma pessoa que seria perfeita pra isso. Comigo, mano, e se o Ryu tiver reencarnado no corpo desse carinha aqui que apareceu na primeira temporada? Mas calma, antes de você falar, mano, quem é esse cara? Ele é um dos figurantes que apareceu lá na primeira temporada quando a turminha do barulho precisava resolver uns problemas. Aí eles conheceram esse mano aí. Mas vocês sabem que o nosso garotão Ryu tem aquele topete maneiraço, né? E agora só esse carinha apareceu com um topete maneirão desse jeito aí. E antes de você pensar que eu tô falando abobrinha, olha, tem muitas ocasiões de reencarnações que, tipo, não ficaram com a mesma aparência que tiveram antigamente. Ou, por exemplo, o próprio Sukuna e até o Eruso, né? É difícil, hein? Sabe por quê? Quem tem que escolher. Ou a gente ganha dinheiro, ou a gente enlouquece com o Corinthians. Vou por aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos juntos nessa emoção. Diga o seu nome, de onde você está curtindo a nossa transmissão, que eu mando um abraço para você. O xará Leandro Melo está aqui dizendo vai Corinthians. Valeu, Leandro, um abraço para você. Flávia Rafaela está em Itabirito, Minas Gerais, na torcida pelo Corinthians. Valeu, Flávia. Flávia Rafaela tá ligada aqui no PTB, porque aqui é muito mais emoção para você. Tá chegando a hora. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, Vasco da Gama 1, Internacional 4, Palmeiras 1, Cruzeiro também 1 e ainda no Brasileirão 2026, na noite de sábado, Fluminense 2, São Paulo 1. Hoje mais cedo, Santos 0, Coritiba 3. Rapaz, o Santos hoje levou uma pancada do Coritiba com a Neoquímica Arena lotada. A despedida do Neymar, despedida não, né? O jogo do Neymar antes da convocação. E o Santos aprontou essa pro torcedor do Peixe, depois de eliminar o próprio Coritiba no meio de semana. Vai entender, né, Alan? Dá pra entender, né, o Santos, né? Venceu por 2-0, jogando muito bem contra a equipe do próprio do Coxa Branca. E agora acaba sendo derrotado por 3-0. O Neymar teve até a situação de ser substituído, foi tomar aquele spray na panturrilha, acabou sendo substituído pelo quarto árbitro. Acho que o quarto árbitro também quer o Neymar na Copa e quis poupar. Então aconteceu de tudo dentro desse ciclo com o próprio Neymar. Vamos esperar amanhã para ver se ele vai ser convocado ou não. Valeu, um abraço aqui. Eu mando um abraço, um recado aqui no nosso chat. Manda um
um abraço pro Roque Alves, do Rio de Janeiro, do Cícero. Um abraço, valeu. Lucilene chegando agora na torcida pelo Corinthians. E nesse momento, às 3h53 da tarde, nós vamos saber como vão jogar Botafogo e Corinthians, Fogão e Timão, no Nilton. As escalações é com ele. Alô, alô, Alan Santos. O Botafogo do técnico Franklin Carvalho já está confirmado. Ele manda a campo com novidades. O goleiro Neto no gol, voltando a ser titular dentro do gol do Botafogo. Uma linha de 4 defensores com 4 do Matheus Ponte na lateral direita, o 5 Fegarese e o 20 Alexander Barbosa. Na lateral canhota, Alex Telles, 13 será o capitão. No meio de campo tem o Medina com Evertus, o 75 Guinho e o 10 Álvaro Montoro. O trio de ataque sendo formado com Cadi Bahia com a 37, Midjalba com a 77 e Arthur Cabral com a camisa 19. No banco de reservas, ele tem o Léo Link, camisa 24, 1 Raul, 42 Cadu, 27 Caio Roque, 21 Marçal, 34 Gabriel Justino, 2 Vitinho, Santos Rodrigues 23, 59 Calman Toledo, 14 Jordan Barreira, 45 Caio Vale, 88 Edenilson. O Danilo tá fora da partida por problemas pessoais, mas fato é que hoje ele ia fazer o 13º jogo com a camisa do Botafogo e não ia poder se transferir para nenhuma equipe brasileira. O Corinthians, o Coringão do técnico Fernando Diniz já está escalado e confirmado. Ele manda a campo o Hugo Souza com a camisa número 1, uma linha de 4 defensores com o Mateuzinho com a 2, Gustavo Henrique com a 13, o André Carvalho com a 5 e o Matheus Bidu com a 21. Um pouco mais à frente, uma dupla de volantes com o Carrite com a 19, o Ranieri com a 14 e o Rodrigo Garro com a 8. O trio de ataque formado pelo Lindegas com a 77, Breno Bidon com a 7 e Yuri Alberto com a camisa número 9. À disposição do banco de reservas, ele tem o Cauê com a 51, 20 Pedro Milães, 26 Fábio Sanreleri, 55 Iago Machado, 80 Alex Santana, 61 Dieguinho, 29 Alan, 23 Matheus Pereira, 49 André Luiz, 37 Caio César, 56 de Guinegão e o 18 Pedro Raul. Essa equipe do Corinthians também já confirmada, Leandro. Valeu, Alan Santos confirmando as escalações de Botafogo e Corinthians. E o trio de arbitragem, quem é que comanda a partida, Alan? O trio de arbitragem pro jogo, pro duelo de daqui a pouco, aqui no estádio Nilton Santos. A arbitragem vem de Minas Gerais, o Felipe Fernandes de Lima. Primeiro assistente também de Minas Gerais é o Felipe Alan da Costa de Oliveira, o Celso Luiz da Silva de Minas Gerais e o VAR fica a cargo de Marcos Aurélio Augusto Ferreira, também de Minas Gerais. Valeu, deixa eu mandar um abraço mais uma vez aqui. Que a Flávia Rafaela, lá de Itabirito, Minas Gerais, está dizendo o seguinte, ó, manda um abraço pro meu marido, o marido dela, né, o Elvis, que torce pro Bahia, mas que hoje é Corinthians. Será? Alô, Elvis, um abraço pra você, o marido da Flávia Rafaela, tá ligado na gente, essa família, ligado aqui no futebol do PTB Esportes, que é muito mais emoção. Não esqueça, deixa o seu like aí na nossa transmissão, deixa o seu like, clica aí no joinha e nos ajude a bater essa meta de 1000 likes. Público muito reduzido do estádio Nilton Santos, não é de se surpreender. Não era de se esperar um outro público, né? Um público maior do que esse que está aqui. No início da semana, haviam sido vendidos cerca de 10.000 ingressos antecipados. Isso antes do jogo contra a Chapecoense. A expectativa era de um público gigantesco, era de casa cheia hoje, só que o Botafogo aprontou, deu aquele presente de grego para o torcedor do Botafogo, a eliminação diante da Chapecoense, e aí a galera certamente desanimou. Já a torcida do Timão já marca presença em grande número no setor sul, no setor destinado à torcida adversária, torcida visitante, Alan. Exato, a torcida do Botafogo acabou desanimando, né? Principalmente depois do fiasco que aconteceu lá em Chapecó, muita cobrança também no próprio aeroporto, e agora o Botafogo vai tentando juntar os cacos para sair dessa situação. Vai rolar a bola, tá chegando a hora. O JP, o Botafogo sai de Danilo, né? O Danilo pediu para não atuar, né? Devido a problemas pessoais, questões pessoais. Sai de Danilo para o Guinho. E aí, JP? O Danilo, que é um jogador já mais consolidado, mais que jovem também, tem muita qualidade. Inclusive deve estar na seleção do Ancelotti para amanhã na convocação. Acho que o Guinho também é um bom jogador, tem velocidade também para dar aquele gás novo, porque é um jogador jovem, pode dar um gás para o meio campo da equipe do Botafogo. Mas acredito que, lógico, o Danilo daria mais qualidade, mais técnica, principalmente, para a equipe do Botafogo no meio campo. Mas vamos ver o que o Guinho vai aprontar hoje.
A Lucilene tá aqui no nosso chat perguntando o seguinte: vocês torcem pro Corinthians? Eu já me inscrevi no canal. Valeu, Lucilene. Um abraço pra você. Claro que torcemos pro Corinthians, pro Botafogo, pro futebol brasileiro. Em si, o BTB Esportes sempre está apoiando, sempre lado a lado, não é isso, Alan? Por isso que o BTB Esportes está em todos os lugares. Exato, a gente está em todos os lugares, inclusive também com a seleção brasileira. Amanhã é dia de convocação e é claro que o BTB Esportes vai estar lá. Luiz da torcida pelo Timão, a Sofia Nazaro, dizendo que o Corinthians vai ganhar. Vai rolar a bola aqui no Nilton. Prepare o seu coração, torcedor do Fogão. Prepare o seu coração, torcedor do Timão. Vai começar a emoção no Nilton Santos. E você curtindo tudo aqui no Sonsaço do BTB. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, aliás. O trio é de Minas Gerais e o VAR também das Minas Gerais. Saída de bola pertence ao Timão que joga à esquerda. A esquerda, a nossa esquerda, a esquerda de você que está vendo o jogo, ouvindo, ligado aqui no BTB, o Corinthians, o Botafogo, o Fogão, consequentemente, a nossa direita. Bola nos pés de Yuri Alberto. O árbitro vai autorizar, vai começar. Atenção, torcedor ligado aqui no BTB. Deixa a sua mensagem, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Futebol no BTB tem um oferecimento de Fanatics. Vai começar a emoção. O árbitro tá ali ajustando o seu cronômetro, ajeite o seu relógio. Atenção, apitou. Rolou a bola, sai dedada pelo Timão. Prepare o seu coração. Vamos juntos nessa emoção. Medina pega uma bola vadia, deixa agora como um todo na ponta canhota. Procurou a jogada, tentou Cadir, dividiu, perdeu na primeira. O Guinho cortou na segunda. Acha Montoro na ponta canhota. Deu um chapéu no André Ramalho. Tentou passar pelo segundo, brigou pela bola, a defesa cortou. O Montoro foi lá, deixou o pé alto na dividida. O árbitro parou e deu uma falta em cima do André Ramalho. E o Montoro começando cheio de gás, já deu um chapéuzinho ali pra cima do André Ramalho, hein, Alan? Qualidade a gente sabe que ele tem, né? Precisa colocar isso dentro de campo também. Tentou ali um lençolzinho pra cima do jogador do Corinthians, mas na sequência acabou pegando ali a falta em cima do André Ramalho, que tem a camisa 5. Hoje o Botafogo muito desfalcado, num remendo tremendo. Júlio Santos desfalque, Bastos desfalque, o jogador também Joaquim Corrêa desfalque, se é que isso é considerado um desfalque pro torcedor, e também o Danilo de última hora. É um lateral que favorece a equipe do Botafogo na ponta canhota. A saída foi dada errada ali pela equipe do Corinthians. Vai Alex Telles para cobrança do lateral da ponta canhota. Primeiro minutinho de jogo, 0-0 aqui no Nilton, 0-0. Alex Telles vai bater o lateral pela ponta canhota. Ele vai bater com impulsão para dentro da grande área. Lá vai Alex Telles, bateu pelo alto para a área, o lateral, cabeçada do Cadir na primeira, insistiu na segunda, defesa cortou com o Bidu. Ela volta com Ponte, Ponte recolhe na meia direita, deixa ali o primeiro do seu, escorregou ali o Lingard. Bola do Ponte em profundidade para ninguém. Não alcançou o Vidal, a bola saiu. É lateral que favorece o Timão. Já cobrado. O lançamento do carro para o comando de ataque. Não tem ninguém. A bola sai pela linha de lado. Botafogo bola. Ponte tem pressa, bate virando jogada ali pro Ferrarese. Tem jogador caído por ali. O árbitro vai mandar a cobrança ali voltar. O Yuri Alberto tá lá na placa de publicidade, hein, Alan? Jogaram o cara longe. Né? Ele acabou ali caindo, tá sentindo até bastante, ralando ali também. O joelho pegou na placa de publicidade, ele escorregou, aquilo ali é um perigo, né? Por conta da própria placa, né? Então tá tudo bem com ele, segue 0-0. E quem jogou ele lá, Alan, foi o Guinho que tá reestreando hoje com a camisa do Botafogo, ele que é formado nas divisões de base do Botafogo, mas estava atuando lá na Bélgica, né? Exato, né? Ele foi muito bem, foi um destaque por lá no RWD Brussels, e aí o Botafogo pediu, né, para ele retornar desse empréstimo, porque havia necessidade de utilizar. Olha o Guinho virando na ponta canhota, agora pro Barbosa, manobra pela quarta zaga, 0-0, Fogão e Corinthians. Barbosa faz lançamento longo pra ninguém. Saiu o Hugo Souza e defendeu. E agora o Hugo Souza vai sair naquele estilo Fernando Diniz, né, Alan? Sempre com a bola nos pés, sempre de pé em pé. Ele já vira pelo lado direito com o André Amalha, atrasa com o Hugo Souza, deu um chutão pelo alto. Aí o Diniz não gosta, hein? Deu um chutão, o Diniz já vai brigar com ele ali, né, não, Alan? Vai chamar a atenção dele, né? Ele gosta que essa bola saia ali de pé em pé, né? Um futebol mais posicional. Medina lança pro Arthur Cabral, na entrada da grande área, bola longa, saiu Hugo Souza e defendeu. Hugo Souza que também tá na pré-lista do Ancelotti, vive a expectativa de ser convocado, mas aí os goleiros ali do Ancelotti, a princípio devem ser o Alisson, o Ederson e o Bento, né, que entregou o campeonato entregou o jogo lá pro Al Hilal, quando o Al Nassr estava sendo campeão em casa, né, no finalzinho, no último lance, né, Alan?
bola. E por pouco não pode também estar entregando o campeonato, né? Porque o Al-Hilal ganhou nessa última rodada e o Al-Nassr precisa vencer também, caso queira ali ser campeão. O Bento falhou muito feio, uma falha ali bizarra. Mas o Tafarel disse que isso não influencia em nada, hein, o Leandro? 4 minutinhos desse primeiro tempo aqui no Newton. 0 Fogão, 0 Timão. Vamos juntos nessa emoção. Olha o André Carrillo virando na quarta zaga para o Gustavo Henrique. Ele domina, tá dentro da sua grande área. Vai inverteu tudo na ponta direita. André Ramalho tenta sair jogando. Rola na frente. Aí o Totó foi